Olha aí, a deusa revelando que já usava o teletransporte e agora tá morando na Europa. Ó, deixa eu ajeitar o celular aqui pra você entender. O poder do teletransporte, ó. Ela falando aqui, eita, eu já fazia isso pela fé. Eu me imaginava na Europa e se tornou realidade. E tudo que eu quero realizar, eu me imagino já na situação, mas eu nem sabia o nome e nem Paulo viveu isso. E nem que Paulo viveu isso. O que é isso, Mitch? O que é isso que ela está falando? O teletransporte consciente que Paulo fez e já fazia. E todos nós devemos imitar Paulo. Por quê? Porque devemos imitar uns aos outros. Como Efésios diz assim, ó. Seja, pois, imitador de Deus. E Paulo depois nos revela assim, ó. Seja imitador de Cristo como eu sou. Então devemos imitar Paulo, Cristo e Deus, porque Paulo, Cristo e Deus são um só. Só existe Deus. Deus está dentro de cada ser encarnado. Então, escute isso aqui. O que é o teletransporte consciente? O Pai me deu esses últimos dias uma revelação surpreendente. Perdão. Entenda isso. Somos seres espirituais com a mente maravilhosa vivendo no corpo físico. Esse corpo que a gente está não é quem somos. A gente vive dentro de um corpo, mas não somos um corpo. Então, podemos nos teletransportar para os nossos sonhos e materializar ele mais rápido. E é isso que o teletransporte faz. O Pai me deu literalmente, o segredo do teletransporte. Eu estava lendo o Manual da Vida e o Pai mandou ir para o lado de fora tomar um banho de sol. E ao chegar lá, o Pai falou assim, abre em Atos 19, versículo 21 e 22. Eu abri e quando eu li, pum, o Pai clareou, falou, bingo! Agora use isso para expandir a mente dos meus filhos. Porque eu já estava falando do teletransporte consciente e o Pai me revelou que até Paulo fazia. O que foi que Paulo fez? Presta atenção, Paulo falou assim, ó. Propôs eu ir em espírito em Jerusalém, passando pela Macedônia, até a Cária. E depois de ir, olha, escuta isso, e depois de ir, aí ele fala, e ver-me também ir para a Roma, ir também em Roma. Então, Paulo foi em Jerusalém, passando pela Macedônia e até a Caia, em espírito. Aí ele fala, e depois de ir, propôs-me ver também ir até Roma. Aí o versículo 22 confirma que Paulo mandou 2 dos seus discípulos ir e depois ainda continuou em Ásia. Ponto. Literalmente, Paulo só foi lá em espírito. E o que é em espírito? É se teletransportar, sair do corpo, desacoplar do corpo, literalmente ir para o seu objetivo desejado. Aí depois volta para dentro do corpo e você vai levar o seu corpo para aquele objetivo que você realizou. O como você não precisa saber. O manual da vida é nítido, mas só os despertos entendem. É como o exemplo, Jesus falava de modo simples e objetivo, por parábolas, metáforas e histórias, porque essa é a linguagem da nossa mente. É por isso que a gente ensina através de parábolas, metáforas e histórias. E Mitchell, como é que eu vou lá? Como é que eu uso o teletransporte consciente? Eu vou te ensinar. Calma, escute. Então, o manual da vida nos revela por parábolas, metáforas e histórias, porque essa é a linguagem da nossa mente. É simplesmente isso. Quando Jesus falava assim, ó, uma vez um semeador saiu para semear. E ele jogou algumas sementes. Umas caíram nas pedras, outras em solo fértil, umas em espinhos. E aquela que caiu nas pedras não frutificou. A que caiu em espinho frutificou, mas os espinhos espremeram elas. E a que caiu em solo fértil, essa germinou e deu frutos. Estou resumindo para você entender. O que isso significa, Mitchell? É que aquelas sementes que Jesus está falando é literalmente as nossas sementes espirituais, as imagens mentais que a gente coloca dos nossos sonhos, nossos objetivos no mundo espiritual. A gente planta através de... Preste atenção nisso.
Os nossos pensamentos são sementes espirituais. A gente planta os nossos sonhos e objetivos no mundo espiritual. Uns vão germinar, outros não. E tá tudo bem, porque o todo, que é um com nós, sabe o melhor para nós. E quando aquele objetivo não dá certo, entre aspas, é porque algo melhor o Pai já propôs para nós. Entendeu? Então, é isso que o mestre queria falar. Sementes espirituais aqui, ó. Só que a gente fala em termos de parábolas, metáforas, histórias. Até Deus te fez imagem e semelhança dele, para você entender que tudo é criado a partir da imaginação, do ato de imaginar. Se faça uma nossa imagem e semelhança, faça como Efésios 5:1 diz, seja pois imitador de Deus, ponto. Deus faz tudo a partir da sua própria mente infinita. Se faça uma nossa imagem, semelhança, imagem. Vem de imaginar, entendeu? Agora eu vou te explicar o que é teletransporte consciente. Presta atenção, teletransporte consciente é literalmente usar a sua ferramenta espiritual que tem na sua mente, se chama imaginação, e se teletransportar para dentro do seu objetivo, para dentro do seu objetivo. Vou dar um exemplo. Imagine que você quer... Vou dar um exemplo de uma mulher que manifestou usando teletransporte R$10.000. Ela comentou, eu fiz o teletransporte e eu fui no caixa eletrônico, me teletransportei para lá, digitei o valor que eu queria sacar e ainda vi o saldo no caixa do resultado que iria ficar após eu sacar. E uma semana depois eu ganhei R$10.000 em um sorteio. Então veja, ela literalmente se teletransportou para dentro do caixa, sacou o dinheiro e voltou para dentro do seu corpo e soltou isso e viveu a sua vida. Uma semana depois, materializou R$10.000. Então é isso. Se teletransporte de forma consciente para o seu sonho. Faça o que você faria dentro do seu sonho. Aí depois você volta para dentro do seu corpo e fala, já está feito. Aí você usa um hacker do universo. Que hack é esse, Mítico? Eu vou te ensinar agora. O mestre nos deu esse hack há vários anos atrás, que é no momento, aqui e agora também. Ó, o Cronos de Deus é literalmente infinito, então passado, presente e futuro é uma única coisa. Só existe um momento, aqui e agora. O mestre uma vez foi fazer uma materialização e multiplicação de pães e peixes. E tinha mais de 5.000 homens, fora crianças e as mulheres. E o pai pegou os pães e o peixe, olhou para cima, levantou a bandeja e falou assim, ó, pai, multiplica esses pães e esses peixes aqui agora. Não, ele usou o hacker secreto, que é a senha do universo. Falou assim, ó, pai, obrigado porque tu me ouve, eu bem sei que sempre me ouvirá. Ponto. Começou a multiplicar pães e peixes de forma adoidada, de forma extraordinária. Então, quando você se teletransportar para o desejo, para o objetivo, para o sonho, agradeça. E comece a agradecer o resto da sua vida até se materializar no mundo físico. Por quê? Porque se você não continuar agradecendo, isso não vai materializar com rapidez, com velocidade. Porque aquele que agradece, acredita e aceita no universo, em Deus, como as leis que regem esse universo funcionam. Entendeu? Se sim, pega o código e comenta aqui. Obrigado por curtir, comentar e compartilhar hoje.